Olá, seja bem-vindo ao episódio de abertura do Viva Cada Dia. Eu sou o Jimmy e estou aqui com o Andros Romão, que é o verdadeiro líder dessa bolha de conteúdo. Ele é empreendedor na área funerária e, através do Viva Cada Dia, quer cumprir a missão de mudar a percepção que as pessoas têm sobre a vida. A ideia é viver cada dia como se fosse único, não é isso, Andros? É isso aí. Então, como apresentado, eu sou empreendedor na área funerária, minha formação é em administração de empresas. E durante a minha trajetória neste mercado, eu tive a oportunidade de presenciar inúmeras situações, conhecer um pouco das histórias de vidas de algumas pessoas, e também aquelas que acabam marcando mais, onde sonhos e planos e as histórias mesmo acabam sendo interrompidas de forma muito precoce. Então, isso faz com que a gente consiga ter uma percepção um pouco diferente sobre a vida. Então, através do Viva Cada Dia, nós queremos trazer algumas abordagens em relação ao tema vida. Muito legal, Andros. E realmente esse é o propósito, né? Na verdade, assim, eu quero começar a recuperar um pouquinho da tua história, porque a gente já conversou bastante, mas acho que é importante o teu público conhecer isso, né? A tua família, na verdade, atua nos negócios na área funerária já há bastante tempo. E eu queria entender um pouquinho de como isso começou, qual que é a tua relação com esse universo, para depois a gente seguir nesse novo propósito que o Viva Cada Dia tem. Certo. Então, a minha relação com esse mercado, ela é subsequente à relação do meu pai, porque há muito tempo ele trabalha com administração de cemitérios. Então, desde a minha infância, eu sempre estive muito próximo deste universo, né? E isso fez com que eu tivesse uma oportunidade e acabei ingressando neste mercado. Conheci a minha esposa também, a família dela também vende negócios funerários. Isso fez com que a gente se interessasse e investisse nesse mercado. Então, em 2015, nós abrimos uma empresa funerária, onde nós cuidamos de todo o processo pós-óbito e oferecemos para as pessoas, né, a solução de toda essa situação. Também temos uma empresa administradora de planos preventivos e de seguros funerais, onde as pessoas podem, de forma antecipada, contratar todo esse processo. Entendi, Andros, bem bacana. E, na verdade, assim, a gente sabe que é difícil falar sobre morte, né, Andros? É um tabu na sociedade, a gente não quer pensar sobre isso. Dentro dessa tua visão, empreendendo nesse mercado já no âmbito familiar, você tem percebido todas as transformações tecnológicas, o acesso à informação mais democrático, isso tem mudado de alguma forma a percepção que as pessoas têm sobre a morte? Sim, com certeza. O acesso à tecnologia, né, mais democrático, ela contribui que as pessoas tenham acesso às informações acerca deste tema de maneira mais fácil também. E isso faz com que as pessoas estabeleçam, né, encontrem vínculos e compartilhem também suas vivências acerca deste tema. Então, através da tecnologia, as pessoas podem estabelecer redes de apoio. E, na verdade, assim, o meu entendimento, além desse acesso à informação que muda a nossa percepção, começa também a levar a gente para um caminho de entender o valor que a própria vida tem. E a gente está aqui hoje para fazer justamente um papo, uma conversa sobre vida, né? A morte é uma realidade e o que a gente pode fazer em relação a isso é viver a nossa vida o máximo possível. Sobre essa visão, Andres, o que te chamou, o que te convocou a tratar, a falar sobre o tema vida aqui no Viva Cada Dia? Partindo do princípio, né, que nós somos programados biologicamente para nascer, para se desenvolver e, por fim, morrer, se temos essa consciência, logo sabemos que em um determinado momento da vida, a janela, as cortinas da vida, ela se fecha. O que faz nos refletir será que estamos sendo bons protagonistas? Então, é exatamente sobre esse tipo de reflexão que nós queremos abordar através do Viva Cada Dia, sobre o modo pelo qual estamos vivendo a nossa vida. Muito, muito interessante, Andres. Essa é uma missão extremamente nobre, né? Simplesmente a gente está tratando aqui de criar uma bolha de conteúdo, criar um contexto para que as pessoas sejam transformadas na maneira como elas levam a vida. E é normal a gente, em alguns momentos da nossa trajetória, a gente está um pouco insatisfeito, a gente não está tão feliz com aquele momento de vida em que a gente está vivendo. Isso acaba a gente deixando desanimado, deixando a gente um pouco desengajado de cumprir o nosso papel, de realmente trilhar o nosso caminho. Sobre essa ótica, você acredita que viver uma vida inspirada
é decisivo para ser mais feliz, e o Viva Cada Dia vai ajudar com isso? Sim, eu vejo que na vida todos nós temos momentos altos e baixos, e se inspirar em algo ou alguém faz com que contribui, né, para que tenhamos motivação para superar esses momentos ou até mesmo mudar um estilo de vida. Quando observamos alguém que está se superando, que está fazendo algo fora da curva, isso faz com que a gente reflita e perceba que isso é possível. Então, por que não nós, né? Por que não fazer também? E, na verdade, né, Andres, a gente acaba se inspirando muitas vezes em pessoas que estão longe ou em pessoas notáveis, em celebridades, né? A gente acaba seguindo e acompanhando essas pessoas, ainda mais agora, através do contexto da internet. E quando acontece o caso da gente viver um momento em que a gente não tem mais alguém, essa memória passa a nos inspirar também, né? A gente começa a relembrar essas histórias, a relembrar como foi a trajetória de vida daquela pessoa. Na tua percepção e há tanto tempo lidando com esse contexto, você acredita que os feitos da pessoa em vida são importantes para nos confortar, para nos deixar melhor em relação ao que a gente lembra que aquela pessoa tenha feito em vida? Sim, com certeza. E às vezes essas pessoas, esses exemplos, eles não estão muito longe de nós. Na própria comunidade a gente consegue encontrar pessoas que estão desafiando a si mesmas, que estão fazendo algo diferente, independentemente da situação ou do contexto. São pessoas que muitas vezes não limitam seus sonhos e seus prazeres, né? E isso é interessante. Então, são histórias que nós gostaríamos de compartilhar aqui através do Viva Cada Dia, para que isso possa também inspirar mais pessoas. Bem legal. E dentro desse contexto, você tem falado muito sobre superação, e superação é algo que nos inspira, né? Pode ser alguém que, depois de uma certa idade, começou uma nova faculdade, ou uma pessoa que já tem uma idade avançada e pratica exercício de forma intensa. Isso são coisas que mostram pra gente que a gente pode e deve fazer mais na nossa vida. E você comentou comigo, até queria trazer um pouquinho dessa história aqui para o papo, que existe um personagem aí na tua cidade, que a gente quer tentar trazer aqui para o Viva Cada Dia, que justamente é um exemplo disso, né? Como é que é essa história? Então, ele na cidade é conhecido, né, como uma pessoa, ele inspira muitas pessoas porque ele tem o hábito de praticar esportes. Inclusive, certo dia eu estava neste local onde ele costuma realizar essas práticas, e ele tem o hábito de corrigir as pessoas, né, quando a prática não está sendo feita da maneira correta. Pela idade dele, né, já é um senhor idoso, em torno de 70 anos, e isso faz com que acabe inspirando a mim e outras pessoas também, né, porque, independentemente da situação ou do contexto, não é a idade também que fará com que a gente não faça aquilo que nos gera prazer, né. Aquele ponto, né, Andres? Você fica olhando e diz assim, pô, esse senhor já tem mais de 70 anos e ele tá aqui quase todo dia na pista de corrida e tem energia para isso, além de praticar exercício físico, ainda corrige as outras pessoas. Eu tenho que me inspirar e tenho que continuar fazendo minha prática física, né? Eu não sei exatamente que ponto, como isso se conectou contigo, mas comigo eu perceberia dessa maneira, né? Bem legal. Sobre esse contexto de trazer inspiração e de trazer pessoas que mostrem como a gente pode estar levando uma vida melhor, a gente pode entender que viver uma vida plena e feliz acontece ou pode existir quando a gente percebe o nosso papel no mundo, né? Quando a gente consegue entender aquilo que está acontecendo no presente para que o futuro aconteça da melhor forma possível, aconteça de maneira natural. E existe uma dor bastante grande no momento da celebração, né, da morte de alguém, no luto da morte de alguém, que é a questão de a gente não querer viver isso, da gente querer fugir, não querer aceitar isso como fato. E você acredita que, observando esse contexto, né, os negócios funerários do futuro são aqueles que vão conseguir proporcionar um conforto maior para as pessoas que estão vivendo esse momento de difícil emoção, digamos assim? Sim, é um momento bem delicado, ninguém quer passar por isso, né? E os empreendimentos funerários, eles precisam ter o papel
de oferecer suporte, também conscientizar as pessoas, né, sobre a importância de planejar o presente para que o futuro ele possa percorrer de forma mais natural e tranquila, né? Sem se preocupar com a morte, porque a morte ela é um passo depois. Quando isso acontecer, estaremos aqui para cuidar de todo esse processo. O importante é que a pessoa realmente viva o momento. Sim, exato. E na verdade esse conforto ele pode acontecer desde antes, né? Desde a gente ter conseguido fazer com que a pessoa viva uma vida plena, viva uma vida feliz, intensa, fazendo tudo aquilo que ela se propõe a fazer e que esse momento difícil, na verdade, seja confortado pelas lembranças, pelas coisas boas que aquela pessoa deixou, né? Acho que isso é o mais importante de tudo. Inclusive são essas narrativas, né, sobre a história de vida das pessoas que a gente tenta trazer para esse momento para tentar confortar, para que a gente consiga suavizar aquele momento da despedida. Sim, sim. E sobre esse ponto de vista, às vezes eu me pego pensando, né? Será que a gente não passa grande parte da vida se preocupando mais com o momento da morte do que necessariamente em viver uma boa vida, em viver a vida, aproveitar o máximo possível desses momentos. E aí conseguindo cumprir a nossa jornada, né? Construindo narrativas virtuosas, construindo grandes conquistas ou feitos que ajudem a transformar a vida das pessoas. Talvez essa percepção possa mudar um pouco em relação à visão que as pessoas têm sobre a vida, né? Você sente isso também, que isso precisa de mais atenção por parte das pessoas? Eu vejo também que, inclusive, acontece comigo e deve acontecer com outras pessoas, que a gente passa a maior parte do tempo, né, se preocupando muito com o futuro. E com o fim da vida mesmo, às vezes a gente esquece de viver o presente, né? Embora a morte e o fim da vida ela seja uma realidade inevitável, diante dessa certeza que nós temos, não resta dúvidas que a gente deveria aproveitar mais e levantar todos os dias e ser grato pela nova oportunidade de construir a nossa história. Muito, muito bacana. Uma visão que me acalma muito o coração, digamos assim, Andros, é enxergar a vida como algo infindo, né? A gente tá o tempo todo vivendo uma nova oportunidade, a oportunidade de começar alguma coisa nova. E isso fica ainda mais forte quando a gente pensa na visão familiar, quando a gente começa algo com alguém da nossa família, por exemplo, e sabe que isso vai ter uma continuidade, né? Então, meu avô começou alguma coisa, meu pai deu continuidade, eu vou levar isso adiante, potencialmente o meu filho vai levar isso adiante, e isso dá uma certa continuidade para a missão daquela linhagem, né? Você acredita nessa continuidade da vida, de uma corrida de bastão, assim, né? Cada um pega e vai levando e cumprindo a sua jornada? Você acredita nisso? Sim, acredito, porque a história que nós construímos, o legado que a gente desenvolve também aqui, e toda a nossa representatividade, né? Seja no âmbito familiar ou no grupo de relações, isso acaba transcendendo gerações, né? Então, seremos sempre lembrados através dessas boas recordações, né? Muito legal. E dentro dessa visão, você trouxe um ponto bem, bem interessante, que é o legado da tua própria família. Na verdade, você está fazendo isso, né? Você está trazendo alguma coisa que começou muito antes. Dentro dessa história, assim, e como que foi essa passagem de negócio, assim, do início, talvez com teu pai, e depois para você? Como é que você está enxergando essa continuidade e como que você quer que talvez isso seja levado adiante pelos seus descendentes? As histórias, elas inspiram, né? Então, esse processo que foi iniciado pelo meu pai, a trajetória dele, fez com que hoje eu estivesse aqui falando sobre esse mercado, né? Isso aconteceu também com minha esposa e eu vejo que seria muito interessante que meus filhos também pudessem dar continuidade, né? Sim. E com certeza nessa trajetória, né, Andres, nessa jornada, o teu pai e você com certeza passaram por momentos difíceis de levar o negócio adiante, né, de levar o legado. Afinal, a gente está falando de uma missão que precisa ser cumprida. Você acredita que na família está essa fonte de inspiração, essa fonte de força?
Acredito que sim, embora as famílias elas sejam diferentes, né? Sempre tem alguém a qual confiamos e que nos motiva a alguma coisa. Seja acordar de manhã todos os dias e trabalhar, ou traçar uma nova meta. Isso é importante encontrarmos essa motivação. Muitas vezes essa inspiração a gente traz da família, né? Mas é importante também que a gente encontre essa motivação e busque essa força de vontade dentro de nós também. Perfeito, sem dúvida. Tudo isso, né, Andres, todo esse esforço tem o objetivo de fazer com que as pessoas trilhem um caminho mais pleno, um caminho mais alinhado com aquilo que elas têm como objetivo. E com certeza o Viva Cada Dia também é um espaço para inspirar as famílias, né? Para inspirar essa troca de rota, né? Ao você levar adiante alguma coisa que começou como história. Dentro desse objetivo, eu queria te ouvir o que você acha que o Viva Cada Dia vai mudar na vida das pessoas a partir do momento que elas começarem a ter contato com o conteúdo, o que você acha que isso pode proporcionar para que elas passem a viver dias mais únicos, digamos assim. Eu espero que isso possa, de certa forma, influenciar mais pessoas a desenvolverem percepções diferentes, né, tendo em vista que a vida para nós é curta, e que isso possa fazer com que elas não deixem para depois aquilo que poderia ser feito agora. Então, que esteja disposto a arriscar mais, estar disposto também a aproveitar novos desafios e estar disposto a novas experiências. Legal, esse é um ponto-chave, né? Topar, aceitar novos desafios. E esse é um grande desafio aqui que a gente está aceitando, né? Que é, através do Viva Cada Dia, poder contribuir um pouquinho, poder transformar um pouquinho essa percepção que as próprias pessoas têm. Bom, Andrews, estou muito feliz de dar início a essa bolha, né? De que você possa cumprir um grande papel, uma grande jornada daqui para diante, produzindo conteúdos que inspirem as pessoas nesse sentido. Quem quiser acompanhar todo esse trabalho vai poder estar conectado nos canais do Viva Cada Dia, né? Sempre SJ Viva Cada Dia nas redes sociais, né? De São Jerônimo Viva Cada Dia. São Jerônimo aí o nome dos seus empreendimentos, que faz uma homenagem ao padroeiro da cidade, né? Exatamente. Inclusive, para fechar, eu gostaria de trazer uma frase de um escritor americano, Thomas Monson, que diz o seguinte: não guarde nada para uma ocasião especial, porque a ocasião especial é cada dia que se vive. Ou seja, não deixe para amar amanhã, ame hoje, perdoe e seja feliz. Grande mensagem, a gente não podia finalizar esse papo melhor. Então é isso, Andrews, está entregue a bolha Viva Cada Dia aí para você, que a gente possa te ajudar a comunicar cada vez mais e a transformar a vida das pessoas. Bom, continue acompanhando aí, ligado nos próximos papos que o Andrews vai trazer aqui para essa conversa e que o Viva Cada Dia seja muito bem sucedido nessa jornada. Obrigado, Andrews, e sucesso no caminho. Obrigado e vamos adiante.